Olá, você. Nós estamos iniciando um conjunto de 3 aulas para o nono ano, os alunos do nono ano. E nesse conjunto de 3 aulas, nós trabalharemos o equivalente aos assuntos do PET volume 2 das escolas estaduais, especialmente, no caso nosso aqui, a Escola Alcides Mendes. Bom, na nossa primeira aula, que é essa que vocês vão ver agora, nós falaremos sobre um conjunto das revoluções. Então, a gente precisa pensar ou começar a montar o nosso raciocínio em cima de algumas perguntas que são importantes. Em cima, em especial, de uma série de perguntas que possam nos conduzir ao raciocínio propriamente dito. Chama a atenção de vocês que para todo e qualquer fenômeno, fato, que analisarmos a partir de agora, procuraremos utilizar os princípios básicos da geografia que já tratamos lá no segundo texto, quando nós começamos os estudos remotos, quando nós, professores do Alcides, decidimos acompanhá-los melhor, muito antes, inclusive, da própria Secretaria de Estado de Educação. A nossa proposta é fazer perguntas que possam iluminar, trazer luz ao raciocínio e possamos, inclusive, saber explicar bem fatos e fenômenos. Esse é o início da nossa aula de Geografia Linda e Fantástica. Esta é a primeira aula do mês de final de junho para julho e, portanto, é a primeira de 3 aulas. Sou eu, seu professor, Igor Mendes Pereira Barbosa, que o acompanharei ao longo desses raciocínios. A primeira coisa que vem, inclusive está escrito lá, é a questão do mundo do trabalho. Veja que a ideia é explicar a questão do trabalho, do emprego, da renda, a partir das chamadas revoluções industriais. Então, o fenômeno que temos aqui para ser tratado é exatamente o mundo do trabalho. A imagem ao centro é a imagem que vai trazer para você especialmente a questão do que foi a Revolução Industrial. Então, de um lado, você tem o Ford, Henry Ford, do outro lado, você tem o Taylor, que era um grande administrador das indústrias Ford. Então, a gente tem que pensar nisso, no que vai iluminar o nosso caminho, a nossa sequência aqui. Lembre-se que tudo que a gente tem trago, nós temos trago especialmente com as devidas referências. Então, a problematização, que é uma pergunta que direcionará o nosso raciocínio, é a seguinte: o quanto a vida das pessoas mudou de 1500 até 1800? Então, por enquanto, não quero saber a mudança exatamente agora. Nós queremos discutir, conversar sobre a mudança no mundo do trabalho entre 1500 e 1800, porque tinha uma situação em que as pessoas trabalhavam, tinha um jeito de trabalhar. Nesse jeito de trabalhar entre o século XVI e o século, mais ou menos, século XIX, tinha uma estrutura e nós queremos falar um pouco sobre ela. Bom, sendo assim, nós podemos falar então sobre o início do raciocínio com relação às revoluções industriais. A imagem que te aparece é a imagem em que a pessoa está fabricando um determinado produto, pelo que se pode perceber, são sapatos, e esta pessoa produz por inteiro a mercadoria que é o sapato, que são os sapatos. Então, ela controla tudo, desde o desenho até a compra da matéria-prima, a costura, as cores, e inclusive a venda final. Então, essa pessoa controlava o processo inteiro. Assim sendo, nós damos início à fase pré-revolucionária, a compreensão da fase pré-revolucionária, em que a transformação da matéria-prima ela ocorria de forma artesanal, manual, muito manual mesmo, inclusive na própria concepção da ideia do sapato, ela era muito específica, muito individualizada. Prevalecendo um trabalho manual e individual, sabe-se que esses produtos, portanto, eram feitos pelos chamados artesãos. E o artesão realizava sozinho, ou quase sozinho, ele mais uma pessoa talvez, todas as etapas da produção. Ele tinha o controle por inteiro das etapas da produção. O artesão, ou os artesãos, utilizavam de instrumentos simples, como facas, tesouros, martelos, agulhas, para poder fazer esse produto. Veja que ele controlava esse processo quase que inteiro. Então, não tinha máquinas mais bem elaboradas.
A tecnologia era uma tecnologia simples, talvez até para alguns rudimentar, que não chega a esse ponto. Bom, algumas coisas já ocorrentes no século XVI. E a primeira coisa é que os artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras, que era um determinado espaço em que havia essa condição de produção de mais gente trabalhando. O trabalho em grupo era em grupo, mas ainda prevalecia um trabalho mais manual. Então, era um conjunto de artesãos que fazia esse trabalho, porém, em um determinado local organizado. Usavam algumas máquinas simples e já começavam a fazer a divisão de tarefas. Também passaram a investir em novas tecnologias, como a máquina a vapor e o tear mecânico, já se aproximando dessas duas coisas aí, né? A máquina a vapor e o tear mecânico já caminhando para o final do século XVII para o século XVIII. Então, a produção ela vai acontecer por conta do aumento de vendas. Aqui entra uma analogia feita por uma autora, a Patrícia Iglesias Lemos, em que ela vai falar sobre a questão do início ou das causas do consumo, em especial do consumismo, e que acontece na análise desta autora, vai acontecer especialmente em relação à burguesia, e em especial na Inglaterra, em que tem um modo de vida que aparentemente era de mais gastos, comprando mais coisas, acionando mais produtos e serviços. Então, nesse quesito, obviamente, acaba acontecendo um aumento de vendas de produtos, um aumento de circulação de serviços, porque tem um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que passa a consumir mais. De todo modo, o uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção, portanto, as fábricas. Aqui eu já chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Tenho percebido também que nas atividades de vocês, especialmente nas atividades do PET da primeira semana, lá naquele formulário que nós postamos no Google Classroom, boa parte de vocês tem feito marcação das alternativas e as marcações não são muito condizentes com o que está sendo pedido e com o que está sendo proposto no próprio PET. Isso daria mais ou menos 70% dos alunos que têm resolvido as questões, têm resolvido os formulários, não têm feito a marcação do modo correto. Então, nós convidamos você a fazer uma leitura mais detalhada do próprio PET, que é o material que está fazendo a condução do seu raciocínio e dos seus estudos em casa. Inclusive, esses tópicos que estão sendo mostrados na aula de hoje foram retirados diretamente do próprio PET, à exceção da observação proposta aqui. Aqui nós temos um conjunto de imagens demonstrando essa relação de trabalho que acontecia no intervalo entre 1500, 1501 a 1800 aproximadamente. Da esquerda para a direita, do canto inferior, vocês vão perceber que tem lá poucas pessoas trabalhando, uma ou duas, numa área em que aproximadamente essas poucas pessoas dominavam o processo por inteiro. Depois vocês percebem no canto superior direito já o maior número de pessoas envolvidas no processo, mas com máquinas ainda dadas como simples. Mas você tem já uma organização, né, pela divisão de trabalho, com algumas máquinas já acontecendo. No canto inferior direito, você já percebe essas máquinas um pouco melhoradas, bem mais melhoradas talvez, uma organização maior acontecendo e um trabalho já mais especializado, confirmando com a imagem do canto inferior esquerdo. Portanto, o que vocês enxergaram aqui já é esse caminho propriamente dito entre o trabalho artesanal pré-revolucionário e o trabalho já da revolução acontecendo nas fábricas. Então se pergunta, o trabalho foi mudado, foi transformado por conta das revoluções industriais, por conta da Revolução Industrial? Não tenha dúvida de que tenha sido de fato mudado, de que tenha sido transformado. Você percebe isso pelas imagens, você percebe inclusive pelos dias atuais. O trabalho em si ele é muito importante, até para sustentar tudo que nós temos em relação ao nosso modo de vida. O
trabalho ele é importante. Então, veja você que o trabalho foi transformado. Note também que a Revolução Industrial ela provocou uma série de mudanças em relação à terra, em relação ao trabalho, em relação à saída das pessoas do campo para a cidade, em relação especialmente ao novo modo de vida, que passa a ser um modo de vida urbano e industrial. Observe, inclusive, que o sistema ou modo de produção capitalista ele vai dar muito bem, vai dar certo exatamente no modo de vida urbano. Lembremos que a urbanização começa muito tempo atrás. Mas é importante dizer sobre alguns produtos que aparecem especialmente na primeira Revolução Industrial. O que você vê nesta imagem é a imagem do que nós estamos chamando aqui de um tear. Né? Portanto, também poucas pessoas trabalhando, como você vai perceber lá na segunda imagem mais ao centro. E também vai perceber aqui na imagem a fabricação ainda de alguns produtos não muito rebuscados, usando metais diversos, em especial o ferro. Mas é claro e evidente que aí sim começam a aparecer elementos da chamada primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela traz consigo um objetivo, que é fazer a produção em uma escala muito maior, em larga escala, ou seja, uma grande quantidade de bens. Larga escala, grande quantidade de bens. E também a produção em série, ou seja, produtos que são muito parecidos, iguais, ou seja, uma padronização do produto. Esses eram os principais objetivos da primeira Revolução Industrial. E daí vem os fundamentos dessa revolução. Primeiro, o modo de vida urbano, não é estrito, mas passa a haver uma boa quantidade de pessoas da cidade. Obviamente, o modo de vida urbano também vai dar condição para que as fábricas fiquem mais próximas do mercado consumidor. Portanto, o mercado consumidor ele é visado daquelas pessoas que se encontram nas cidades. Portanto, a cidade passa a gerar maior circulação de produtos e, por causa exatamente da maior proximidade entre as pessoas, uma maior circulação dos veículos de transporte, claro que isso vai melhorar com o tempo, mas é o modo de vida urbano que vai permitir que isso aconteça, inclusive aumentar a velocidade de veículos de transporte. E um outro fundamento importante é a questão da expropriação rural, que causa o êxodo rural. Portanto, a expropriação rural conduzirá a população para as cidades e, obviamente, a mudança no modo de vida urbano. Assim sendo, vale a pena trazer uma imagem como essa que vocês estão vendo em relação a Londres, lá no processo, né, já em meados do processo da Revolução Industrial. E, obviamente, o modo de vida urbano. Então, o mais interessante aqui não é só porque tem um mercado consumidor para um produto industrial, mas é mercado consumidor para diversos serviços que acabam também aparecendo. Fatores de surgimento da primeira revolução, você percebe aí uma forma de governo que vai permitir mais liberdade para o mercado, para o capitalismo fazer sua ciclagem. Obviamente, precisa de uma fonte de energia para tocar o processo industrial, e essa fonte era o carvão mineral. A forma de trabalho era o assalariamento, portanto, o trabalho precisava ser assalariado para gerar o mínimo de circulação de dinheiro, de capital, e o salário seria essa forma básica de gerar circulação. O financiamento, ou seja, o que promoveu, o que financiou a ocorrência efetiva da Revolução Industrial, foi a acumulação primitiva de capital advindos de encursadas como piratarias, saques, roubos em diversas outras partes do planeta. E a forma de aumento da produção, obviamente, através de inovação tecnológica. Essa inovação, em especial, era o motor a vapor. Então, fazer o TA tocar mais rápido. A forma de aumento de vendas ela era a elevação da oferta de produtos, aumenta a quantidade de produtos circulando, então, obviamente, por si só, as pessoas em maior contato com esses produtos poderiam comprar, se tornar, portanto, consumidores. E forma de circulação primitiva, basicamente, era o pagamento do salário mínimo ao operário, seria essa, portanto, esse caminho inicial. A imagem que você vê aparecer aí é a imagem de uma mina de carvão mineral, obviamente, para
tocar essa aceleração na produção industrial da época. Veja que alguns fatores também aparecem. A questão da burguesia, que ela vai trazer aí, portanto, a capacidade de fazer todo esse processo acontecer, especialmente o financiamento de incursadas e financiamento de todo o processo, o novo processo de produção. A questão de que os ingleses eles aparecem como sendo muito importantes para, de fato, o comércio ele acontecer em maior quantidade. Veja que aqui aparece um comércio mais livre, mais aberto, com maior concorrência. O desenvolvimento industrial arruinou, obviamente, os artesãos, pois os produtos eram confeccionados com mais rapidez nas fábricas, e por esse motivo os artesãos passam agora a não dominarem o processo, mas se tornam operários. No passar do tempo, se tornarão operários. Assim sendo, haverá uma valorização da ciência, obviamente, das chamadas liberdades individuais. Isso, portanto, vai fazer com que haja uma melhoria substancial no desenvolvimento da ciência. E um governo que dava muito mais valor para a educação e aos estudos científicos, isso também favoreceu as descobertas tecnológicas, que são fatores preponderantes lá na Inglaterra, para que, de fato, começasse a acontecer a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. E uma forma de governo mais liberal era fundamentada no pensamento do Adam Smith, em que ele vai trazer as bases do chamado liberalismo através do livro A Riqueza das Nações. E é nessa obra que é considerada a obra fundadora da ciência econômica e, portanto, do individualismo. Alguns produtos industrializados, talvez alguns produtos seria uma pretensão muito grande da minha parte, mas o produto que vai aparecer aqui é o têxtil. Então, a indústria que inaugura a produção industrial, efetivamente, é a indústria de tecidos, claro, evidente, tocada por uma necessidade, talvez, certo? A indústria de tecido, a indústria têxtil, é aquela que inaugurará e que oferecerá uma gama de produtos imensa, muito grande. Uma pequena revisão para você entender. Pré-história, basicamente forma de contar até a questão do escambo. Depois a gente observa a formação dos chamados artesãos. E esses artesãos, primeiro eles são eles que dominam o processo inteiro, depois eles passam a se organizar em alguns grupos. Esses grupos vão perder espaço com a chamada Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Já com o início da primeira Revolução Industrial, em 1764, a máquina a vapor já chega e, portanto, nós temos uma escala muito grande estabelecida aqui dentro das fábricas. É o que você tem uma ideia. Portanto, para você ter a ideia do tamanho que era a produção. Portanto, nós vamos observar, aumenta-se a escala e também promove uma padronização de produtos e de componentes. Para que isso? Para ficar mais fácil de produzir. Bom, nós iremos muito em breve para a nossa próxima aula. Não deixe de assisti-la, não deixe de dar a sequência, porque ela faz parte, sem dúvida alguma, do seu estudo. Forte abraço e até a próxima!